Paz para todos, seja muito bem-vindo aqui ao canal, que bom que você está por aqui. No vídeo passado eu estava falando sobre Davi, que na verdade a história dele se esbarra com a de Saul. Saul era um jovem mancebo, né, que cometeu um grande erro, que ele estava cuidando das ovelhas e ele perde as ovelhas. E as ovelhas saem e ele sai à procura das ovelhas, até que ele encontra o profeta Samuel, e o profeta Samuel diz que ele vai ser o rei de Israel. E o que ele fala é muito interessante. Ele fala: como eu posso ser rei de Israel se minha família é a última? E dentro da minha família, que é a última, eu sou o último. Como é que eu posso governar uma nação? Isso mostra que Deus, na verdade, ele prepara quem ele escolhe. Ele nem sempre precisa de pessoas preparadas. É claro que no decorrer da palavra de Deus, no decorrer da história humana, até aí onde você mora, onde eu moro, a gente vê que pela graça e misericórdia Deus escolhe pessoas capacitadas. Mas Deus também escolhe pessoas que não têm capacidade alguma. E Deus as capacita. Foi assim que Deus fez com Saul. Deus capacita Saul. E isso é tão notório, tão visto isso, que ele é um homem que vence batalhas, é um rei muito promissor. Ele tem. Ele até o seu próprio filho, né, Jonatas, vence os filisteus, que é um dos maiores inimigos do povo de Israel. Então, de fato, Deus pegou uma pessoa sem capacidade e a transformou, né? A capacitou. Isso é uma palavra para mim e para você, que se você às vezes se sente incapaz, você não se sente forte o suficiente, inteligente o suficiente, Deus ele é capaz de te capacitar. Você recebe a capacitação de Deus. E também Deus escolhe pessoas de fato capacitadas para compor o seu plano maravilhoso. E aqui Deus faz isso com Saul. Mas Saul, o poder sobe a cabeça dele e ele simplesmente desobedece a Deus. Quando ele toma essa posição de desobediência, então Deus tira o reino dele e vai entregar agora uma outra pessoa que é da família de Jessé. Deus chega a visitar o profeta Samuel e fala: olha, vai até a família de Jessé, porque lá eu vou ungir um novo rei. E ele vai, né, como expliquei no vídeo passado. Quando ele chega lá, ele conversa com Jessé, e o Jessé mostra um dos filhos. E esse filho, ele era alto, forte. Na mesma hora, Samuel falou: é esse o servo de Deus. Mas na verdade não era, né? Deus fala: não, eu estou atento ao coração, eu estou olhando para o que está dentro da pessoa. E é um convite de Deus para a gente também, né? Não olhar mais para dentro das pessoas, né? Toda pessoa, na verdade, ela é uma preciosidade. As pessoas, elas têm algo tão forte, tão poderoso, né? Infelizmente, umas usam isso para o mal. Mas quando você encontra pessoas e você... por isso que as amizades são algo tão precioso pra gente, né? Por isso que a gente é um ser social e as amizades são tão preciosas. É porque no outro eu descubro preciosidades que pode compor a minha história, que faz eu valorizar a pessoa. E as amizades é algo muito gostoso na vida de um ser humano. Então, o convite é sempre esse: olhar para dentro das pessoas, né? As escolhas, elas têm que ser mais apuradas, né? Elas levam mais tempo, até porque ele passa-se o primeiro filho, não é. E aí vem o versículo, capítulo 16, no versículo 9. Então Jessé fez passar Samá, porém disse: tão pouco é este, tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a esse. Então passou-se 7 filhos, né? Então o primeiro não foi, o segundo não foi, o terceiro, e aí vai, quer dizer, mas Deus tinha acabado de dizer que era um dos filhos de Jessé que ia ser o rei de Israel. Mas agora se passou praticamente todos os filhos. Desculpa. Passou-se todos os filhos e não era nenhum desses. E aí o que acontece? Muitas vezes a gente acaba se precipitando nas nossas escolhas, né? O primeiro que vê, não... Você só pode conhecer uma pessoa, você só pode conhecer o que está dentro da pessoa depois de um certo tempo. Porque as palavras vão sair, né, da pessoa, né? As atitudes vão ser mostradas. Então você só pode conhecer uma pessoa depois de um certo tempo. Então o conselho é esse, que você
não se precipite nas suas escolhas, aprenda a dar um tempo em tudo aquilo que está sendo proposto para você, né? Analise, pense bem, porque às vezes nem de cara, às vezes não é aquilo que Deus achou graça para você. E aí ele diz, então mandou, e disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se os moços? E disse, ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até ele vir aqui. Então, quando fala, né, que de fato Deus tinha um propósito grande, Jessé apresenta os seus melhores filhos. Naquela época, a parte que mais se destacava financeiramente era agricultura e pecuária e exército. Sendo que o exército se pagava muito bem. Então todo jovem queria ingressar no exército. E é claro que havia outros serviços, né? Por exemplo, comércio, mas havia outros serviços também. Mas o que se mais almejava era o exército. Até hoje o exército ainda não é uma má opção, né? Se você vai enganjar, por exemplo, você ainda é uma boa opção financeiramente você servir o exército. Mas aqui ele apresenta todos os seus filhos que já serviu o exército, né? Ou seja, eles tinham treinamento bélico, estratégico, coisas que são muito importantes para um rei também ter. E aqui eles tinham isso aí, né? Então com certeza era a melhor opção. Mas nenhum deles foi escolhido. O que acontece? Samuel pergunta, né? Acabou? Acabou todos os filhos? Não tem mais nenhum? Ele fala, não, tem mais um mais novo. A pergunta é, por que ele não chamou antes? Ele falou que queria apresentar todos os filhos. Mas um ficou lá esquecido. Não fez questão de apresentar. A resposta é, primeiro, porque ele era mais novo. Era meio que de 16 anos para baixo. Então, era um jovem um rapazote. Então, provavelmente ele não vai ser o escolhido. Em segundo lugar, Davi, ele estava cuidando das ovelhas, que na verdade é um trabalho simples. Existe uma certa dificuldade em criar animais, mas a parte mais fácil é você levar o animal para pastar, assim como você levar um cachorro para passear. Quer dizer, então essa é uma parte fácil do cuidado do animal. Por que mandou Davi? Porque ele era mais novo, então tinha que dar um serviço mais simples. Então por isso que ele foi fazer esse serviço. Era um serviço simples. Então também esse é um dos motivos, né, de ele não ter sido escolhido. Mas Samuel, ele falou, olha, nós não vamos sair daqui, nós não vamos jantar sem primeiro chamar ele aqui. E é interessante que aqui é um paralelo interessante. Davi está cuidando das ovelhas. Quando Saul foi escolhido, ele tinha perdido as ovelhas. Ele estava correndo louco. Você vê que há esse meio que contrastes aí interessante, que de fato mostrou um certo futuro da forma com que Davi iria organizar sua vida e a forma que Saul organizou sua vida. Um foi realmente muito disperso em tudo que ele fez e o outro foi mais cuidadoso, recebendo assim a graça e a misericórdia de Deus. E isso aqui nos ensina uma coisa interessante, que temos que aprender a valorizar aquilo que Deus coloca na nossa mão. Davi, ele era um serviço simples, mas ele estava cuidando, ele estava se esforçando, estava fazendo o melhor dele, apesar do serviço ser simples. Saul, ele, mesmo no serviço simples, ele era disperso. Então, aquilo que Deus faz chegar nas suas mãos, você tem que aprender a amar e a valorizar. Eu costumo dizer que tudo aquilo que chega para você, você tem que valorizar. O chinelo que você tem, o copo que você comprou, o prato que você tem, a comida, tudo aquilo que chegou nas suas mãos veio pela graça e a misericórdia de Deus. Você tem que aprender a ser grato. E ser grato é ser cuidadoso, é cuidar bem daquilo que Deus colocou. Nas coisas simples e nas coisas complexas. Por exemplo, quando Deus te dá uma mulher. Você quer homem, aí Deus te deu uma mulher. Mulher é um ser complexo. Assim, você quer uma mulher que recebeu um homem, né? Deus te deu um homem para você manter um relacionamento. Você também tem que aprender a cuidar, a zelar, a cuidar com muito carinho, muito amor, não fazendo igual Saul, sendo disperso, deixando as coisas se perderem, né? Então, tudo que chega nas suas mãos, você tem que aprender a valorizar, a ser grato, e você demonstra gratidão com o seu cuidado. E aí, então disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se os moços e disse, ainda falta o menor,
que está apacentando as ovelhas. E disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fez-o entrar. E era ruivo e formoso, de semblante, de boa presença. E diz o Senhor, levanta-te e unge, porque é este mesmo. Então, depois que manda chamar Davi, ele vem, se apresenta, um moço... o texto faz questão de destacar aqui que era um moço de gentil aspecto, né? Se assemelhando muito a que Isaías vai falar de Jesus, que Jesus também era de gentil aspecto, era uma pessoa simples, e às vezes Deus acha graça de dar respostas nas coisas simples, de dar respostas naquilo que não é tão valorizado, não é tão grandioso. Às vezes você está esperando, Deus falou assim, olha, eu vou te honrar na terra dos viventes. E aí você está esperando aquele emprego maravilhoso e de repente vem um emprego simples. Ah, mas se está vindo da parte de Deus, pode esperar que a honra vai chegar. Ah, eu estou esperando, eu oro a Deus e tal. E de repente Deus acha graça de mandar uma pessoa simples para você. Ou então uma situação simples, um emprego simples, uma forma simples de se viver. E aí você fala, não, mas isso aqui não tem futuro. Não, às vezes tem, viu? Às vezes tem um futuro bem promissor, bem espetacular, que você jamais iria imaginar. Porque aqui Davi, apesar de ser um jovem, agora ele recebe algo muito grande, muito forte, muito potente, que é o reinado de Israel. Quem iria imaginar que isso um dia ia acontecer? Como pode, né? Mas está aqui acontecendo, é real. Um rapaz vai receber uma unção, e aqui eu acho interessante, ele fala assim, ó, então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Então, ele pega e unge Davi na frente de todo mundo. Que coisa, hein? O menor de todos, o mais humilde, sendo exaltado na frente dos irmãos. Então, ele unge, e a palavra de Deus diz que a partir daquele momento, o Espírito do Senhor se aposta de Davi. Nós, aqui tem uma playlist aqui, falando sobre a trajetória de Sansão. Convido você a olhar lá, muito bacana, está na playlist. Que também fala de quando Deus se apossava de Sansão, o quanto ele ficava poderoso. Então, se o Espírito Santo se aposta de você, pode ter certeza que é uma benção. Você vai ver muitas coisas acontecer na sua vida que são extremamente relevantes. E aqui, Davi foi ungido a rei, mas agora tem um porém aqui. Qual é o porém? Como isso vai acontecer? Como? Porque para ser rei, tem que estar casado com a filha do rei. Né? Tem que fazer parte da linhagem, tem que ser o irmão, tem que fazer parte da família. Ele não era parte da família. Ou então tinha que fazer um golpe, né, de Estado, ou seja, uma pessoa regimentar um exército poderoso e conseguir destronar o rei. Mas de onde que um jovem iria conseguir regimentar um exército para fazer tal feito? Então, a pergunta é como? Não tem a menor possibilidade de Davi ser rei. Não tem nenhum caminho. Aqui não estamos falando de governo presidenciável ou semipresidenciável. Estamos falando aqui de reinado. Para ser rei, tem que fazer parte da linhagem. Davi não fazia parte da linhagem. Não tem a menor possibilidade de acontecer. Mesmo assim vai acontecer. Às vezes Deus fala. Às vezes Deus tem uma promessa na tua vida. E às vezes você não vê possibilidade, não tem como, eu não tenho estudo, eu não tenho sabedoria, eu não tenho entendimento, não tem a menor possibilidade de acontecer. Como isso vai acontecer? De que forma isso vai acontecer? Não é possível isso acontecer. Não tem a, não sei, sabe, não há caminhos para isso acontecer. Mas vai acontecer. Se Deus falou, vai acontecer. Creia. E aqui você vai ver nessa história aqui que de fato aconteceu. Mais importa crer na palavra de Deus do que na palavra de homens. Se Deus tem falado, que aqui é um outro ponto também, né? Será que é Deus que está falando? Né? Porque a gente ouve tanta coisa aí, o profeta dizendo, eis que Deus te deu um recado, mas ele não é o recado de Deus, né? Às vezes é a pessoa só, apenas a pessoa. Né? Então tem que ver se é de fato Deus que está falando. Né? Então se é Deus que fala, vai acontecer, não importa como, não há possibilidade, mas vai acontecer. Porque Deus, ele é fiel
e ele cumpre a palavra dele. Eu quero dizer para você que está vendo esse vídeo aqui, que Deus tem uma palavra para você e ele vai cumprir. Não há, mesmo que não haja possibilidades, não tem como acontecer, você pode ter certeza, vai acontecer, porque Deus falou. E a palavra de Deus, ela não volta vazia, simplesmente ela faz com que aquilo a qual ela foi destinada aconteça. Se Deus falou, vai acontecer. Amém? No próximo vídeo eu continuo essa história linda e maravilhosa. Continue aqui no canal, eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Amém? Fica na paz e na graça, que Deus te abençoe sempre.